Bem-vindos, meus irmãos. Você sintonizou na programação 10 Rádio JC Guaçucê, a rádio da família, e que cresce a cada dia, mas graças à sua participação. Fique conosco, ligue, participe, é só discar o 088-981-714271. Deixe aqui a sua mensagem, seu pedido de oração e também sugestões de tema para os próximos programas. Hoje, meus irmãos, é 13 de julho de 2024, em Guaçucê, 14 horas. E peçamos a Deus a paz e a saúde em nossas famílias e que possamos estar sempre unidos à videira verdadeira que é Cristo. Eu sou a Márcia Cândido, ficarei com você até às 15 horas em mais um programa católico Conhecendo a Igreja, com o tema Sacramentos. Sábado passado nós demos início falando sobre o batismo, a confirmação, a Eucaristia, penitência ou reconciliação. E hoje estamos dando continuidade falando sobre a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Então, fique ligadinho para não perder nada. Invoquemos então, meus queridos ouvintes, a Santíssima Trindade para se fazer presente conosco nessa bela tarde de sábado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bom, meus queridos ouvintes, entrando agora no tema, falaremos sobre a unção do enfermo, ordem e matrimônio. Temos como base para esse programa textos tirados da editora Cleofas. Este sacramento tem como base bíblica o texto de São Tiago, lá no capítulo 5 e no versículo 14 e 15, no qual diz: Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Os efeitos da unção dos enfermos. O Catecismo da Igreja Católica, lá no ponto 1532, explica os efeitos importantes da unção dos enfermos para o enfermo que o recebe. Este sacramento traz uma graça especial. A unção do doente com a paixão de Cristo para o seu bem e o bem de toda a igreja. O sacramento dá ao doente a oportunidade de sofrer na fé e com os méritos diante de Deus, unindo seu sofrimento com o de Cristo que padeceu pela humanidade. Pela graça desse sacramento, o enfermo recebe a força e o dom de unir-se mais intimamente à paixão de Cristo. De certa forma, ele é consagrado para produzir fruto pela configuração à paixão redentora do Salvador. O sofrimento, sequela do pecado original, recebe um sentido novo, torna-se participação na obra salvífica de Jesus. A unção dos enfermos é também uma graça para a igreja, porque os enfermos que recebem este sacramento, associando-se livremente à paixão e à morte de Cristo, contribuem para o bem do povo de Deus. Ao celebrar este sacramento, a igreja, na comunhão dos santos, intercede pelo bem do enfermo. E o enfermo, por sua vez, pela graça deste sacramento, contribui para a santificação da igreja e para o bem de todos os homens pelos quais a igreja sofre e se oferece por Cristo a Deus Pai. O reconforto, a paz e a coragem para suportar cristamente o sofrimento da doença ou da velhice. Desta forma, o doente, pela graça do sacramento, sofre sem revolta e com esperança e paz. Isto é um dom particular do Espírito Santo ligado ao sacramento para ajudar o enfermo a vencer as dificuldades próprias
ao estado de enfermidade grave ou à fragilidade da velhice. Esta graça renova a confiança e a fé do enfermo em Deus e o fortalece contra as tentações do maligno, tentação de desânimo e de medo da morte. Esta assistência do Senhor pela força do seu Espírito leva o enfermo à cura da alma, mas também à do corpo. Se for esta a vontade de Deus, como ensinou o Concílio de Florença. Além disso, se ele cometeu pecados, eles lhe serão perdoados. Tiago, capítulo 5, versículo 15. O perdão dos pecados, se o doente não pode obtê-lo pelo sacramento da penitência, portanto, é preciso que se ofereça ao doente grave a confissão antes da unção dos enfermos. O restabelecimento da saúde, se isso convier à salvação espiritual do doente. O sacramento visa, acima de tudo, a cura do doente, se for o melhor para ele. Preparação para a passagem para a vida eterna. Se for o desígnio de Deus que a pessoa morra, então o sacramento preparará para morrer em paz e na confiança em Deus. Se o sacramento dos enfermos é concedido a todos que sofrem de doenças e enfermidades graves, com mais razão ainda cabe aos que estão às portas da morte. Pois é, meus irmãos, a unção dos enfermos consiste em ungir os enfermos com o óleo sagrado, com o objetivo de perdoar pecados, curar e dar também alívio espiritual aos doentes. Eu, como ministro da Sagrada Comunhão, já estive presente com o padre em algumas unção dos enfermos, onde horas depois ou dias depois a pessoa chega a falecer. Como também já estive presente em unção dos enfermos, onde a pessoa se cura, pede ao padre para receber a unção dos enfermos. Eu conheço um caso aqui de um homem que recebeu a unção dos enfermos. Ele estava doente de câncer e eu achei muito bonita a ação dele. Ele não só recebeu a unção dos enfermos, como ele mandou chamar na casa dele todas as pessoas em que ele era intrigado ou que tinha alguma desavença. E antes, ele sabendo que ia passar dessa vida para outra, ele mandou chamar essas pessoas e pediu perdão a todas elas. Então, foi um ato bonito, Ele reconheceu o pecador e pediu perdão às pessoas, a Deus, e recebeu a unção dos enfermos para assim morrer em paz. A unção dos enfermos conforma nossa vontade com a morte e a ressurreição de Cristo. É a última das unções e graça que acompanha toda a vida cristã. A do batismo que nos deu a nova vida, a da confirmação que nos fortificou para o combate desta vida e esta última, a unção que fortalece o fim de nossa vida terrestre para enfrentar as últimas lutas antes da entrada da casa do Pai. A Igreja enfatiza que a unção dos enfermos não é um sacramento só para aqueles que se encontram às portas da morte. Portanto, tempo oportuno para receber a unção dos enfermos é certamente o momento em que o fiel começa a correr perigo de morte ou motivo de doença, debilitação física ou velhice, De que forma atua a unção dos enfermos? A unção dos enfermos concede consolação, paz e força e une profundamente a Cristo o doente que se encontra em situação precária e em sofrimento. Na verdade, o Senhor passou pelas nossas angústias e tomou sobre o seu corpo as nossas dores. Em alguns, a unção dos enfermos provoca a cura corporal. Se Deus chamar alguém à sua casa, Ele concede-lhes a unção dos enfermos, a força para todas as lutas corporais e espirituais no seu último caminho. Em todo caso, a unção dos enfermos tem como efeito o perdão dos pecados. Muitos doentes têm medo deste sacramento e adiam-no para o fim, porque pensam tratar-se de uma espécie de sentença de morte. O contrário é que está certo. A unção dos enfermos é uma espécie de seguro de vida
Quem, como cristão, acompanha um doente deve libertá-lo deste falso temor. A maior parte das pessoas que estão em risco tem a intuição de que nada mais é importante neste momento que se apertarem imediatamente e incondicionalmente aquele que superou a morte e a própria vida, Jesus, o Salvador. Como é vivida a doença no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o homem doente experimenta os seus limites e, ao mesmo tempo, percebe que a doença está ligada misteriosamente ao pecado. Os profetas instruíram que a doença podia ter também um valor redentor em relação aos próprios pecados e aos dos outros. Assim, a doença era vivida perante Deus, na qual o homem implorava a cura. Que sentido tem a compaixão de Jesus pelos doentes? A compaixão de Jesus pelos doentes e as inumerosas curas de enfermos são um claro sinal de que com ele chegou o reino de Deus e a vitória sobre o pecado, o sofrimento e a morte. Com a sua paixão e morte, ele dá um novo sentido ao sofrimento, no qual, se unido ao céu, pode ser meio de purificação e de salvação para nós e para os outros. Qual é o comportamento da igreja em relação aos doentes? A igreja, tendo recebido do Senhor a ordem de curar os doentes, procura pô-la em prática com os cuidados para com os doentes, acompanhados na oração de intercessão. Ela possui, sobretudo, um sacramento específico em favor dos enfermos, instituído pelo próprio Cristo e atestado por São Tiago. Quem está doente, chame a si os presbíteros da igreja e rezem por ele, depois de ter ungido com óleo no nome do Senhor. Tiago, como eu falei no início, capítulo 5, versículo 14 e 15. Quem pode receber o sacramento da unção dos enfermos? Este sacramento pode ser recebido pelo fiel que começa a encontrar-se em perigo de morte por doença ou velhice. O mesmo fiel pode recebê-lo tantas outras vezes se a doença se agravar ou então, no caso, outra doença grave. A celebração deste sacramento, se possível, deve ser precedida pela confissão individual do doente. Quem administra este sacramento? Só pode ser administrado pelos sacerdotes, bispos ou presbíteros. E como se celebra este sacramento? A celebração deste sacramento consiste essencialmente na unção com óleo benzido, na fronte e nas mãos do doente, acompanhado da oração do sacerdote que implora a graça especial deste sacramento. Quais são os efeitos deste sacramento? Ele confere uma graça especial que une mais intimamente o doente à paixão de Cristo para o seu bem e de toda a igreja, dando-lhe conforto, paz, coragem e também o perdão dos pecados, se o doente não se puder confessar. Este sacramento concede por vezes, se for a vontade de Deus, também a recuperação da saúde física. Em todo caso, esta unção prepara o doente para a passagem para a casa do Pai. O que é o viático? É a Eucaristia recebida por aqueles que estão para deixar esta vida terrena e se prepararem para a passagem à vida eterna, recebida no momento da passagem deste mundo para o Pai. A comunhão do corpo e sangue de Cristo, morto e ressuscitado, é semente de vida eterna e potência de ressurreição. A Igreja crê e confessa que existe entre os 7 sacramentos um sacramento especialmente destinado a reconfortar aqueles que são provados pela enfermidade, a unção dos enfermos. Esta unção sagrada dos enfermos foi instituída por Cristo, nosso Senhor, como um sacramento do Novo Testamento, verdadeira e propriamente dito, insinuado por Marcos lá no capítulo 6, versículo 13, mas também recomendado aos fiéis e promulgado por Tiago. Nós vimos isso lá no Concílio de Trento. Na tradição litúrgica, tanto no Oriente como no Ocidente,
Constam desde a antiguidade testemunhos de unção de enfermos praticados com óleo bento. No curso dos séculos, a unção dos enfermos foi cada vez mais conferida exclusivamente aos agonizantes. Por causa disso, recebeu o nome de extrema unção. Apesar desta evolução, a liturgia jamais deixou de orar ao Senhor para que o enfermo recobre a saúde, se tal convier à sua salvação. A Constituição Apostólica Sacram Unitione, de 3 de novembro de 1972, segundo o Concílio Vaticano II, estabeleceu que doravante no rito romano se observe o seguinte: o sacramento da unção dos enfermos é conferido às pessoas acometidas de doenças perigosas, ungindo-as na fronte e nas mãos com óleo devidamente consagrado, óleo de oliva ou outro óleo extraído de plantas, dizendo uma só vez: por esta santa unção e por sua piíssima misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, ele te salve e em sua bondade alivie seu sofrimento. Por isso, meus irmãos, cada vez que um cristão cair gravemente na doença, ele pode sim receber a unção dos enfermos. É um sacramento que você poderá receber mais de uma vez. Só os sacerdotes, bispos e presbíteros podem administrar o sacramento da unção dos enfermos. Para conferi-lo, empregam óleos consagrados pelo bispo ou, em caso de necessidade, pelo próprio presbítero celebrante. O essencial da celebração desse sacramento consiste na unção da fronte e nas mãos do doente. Unção acompanhada da oração litúrgica do presbítero celebrante que pede a graça essencial para o sacramento. A graça essencial do sacramento da unção dos enfermos tem como efeito a união do doente com a paixão de Cristo para o seu bem e o bem de toda a igreja, o reconforto da paz, a paz e a coragem para suportar o sofrimento da doença e na velhice, né? O perdão dos pecados se o doente não puder obter o sacramento da penitência, o estabelecimento da saúde se isto convier à salvação espiritual. Nós cremos que a união do próprio sofrimento ao de Jesus pode se tornar meio de purificação e de salvação para nós e para a igreja. Este sacramento transmite o dom da fortaleza como o dom da perseverança, do caminho do bem e da oposição às tentações. Bom, meus irmãos, faremos agora um pequeno intervalo, mas continue ligadinho porque a gente volta já já, dando continuidade ao tema sacramento, falando sobre a ordem e o matrimônio. Com essa voz belíssima, né? Entraremos agora no sacramento da ordem. O sacramento da ordem possui 3 graus: o diaconato, o presbiterado e o episcopado. A plenitude desse sacramento é o do episcopado. Mediante esse sacramento, alguns cristãos são ordenados para estarem à frente da comunidade, animando e articulando o processo de edificação da igreja a serviço do anúncio e da edificação do reino de Deus. O sacramento da ordem é essencial para a vida do povo de Deus. Recebem este sacramento aqueles que resolveram seguir a Cristo, abrindo mão de tudo, abrindo mão de constituir uma família, vivendo, portanto, o celibato e seguindo aquilo que Jesus quer. O sacerdote é chamado a ser um outro Cristo. A instituição do sacramento da ordem. Cuidar de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus e que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intento de arrebatarem após si os discípulos. Atos, capítulo 20, versículo 28 e 29. Cristo escolheu seus apóstolos pessoalmente e com eles conviveu durante cerca de 3 anos, formando-os para serem seus enviados.
apóstolos. Na última ceia, instituiu o sacerdócio da nova aliança. Ordenou que os apóstolos e seus sucessores no sacerdócio renovassem na missa o sacrifício da cruz e com estas palavras: fazei isso em minha memória. Lucas capítulo 22, 19, o instituiu sacerdote do Novo Testamento. No dia da ressurreição, no domingo, a primeira coisa que ele fez foi conferir-lhes o poder de perdoar ou reter os pecados, dando-lhes o próprio poder que ele próprio tinha de perdoar os pecados. Jesus acabara de morrer e ressuscitar para vencer o pecado e a morte. Ele é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. Então ele está sedento de distribuir esse perdão conquistado com a sua dolorosa paixão. Agora o faz por meio dos sacerdotes. Como os apóstolos sabiam que o sacerdócio deveria continuar na igreja depois deles morrerem, depois de evangelizar uma cidade e antes de deixá-la, impunham as mãos aos outros, comunicando-lhe o sacerdócio. Por exemplo, São Paulo diz a Timóteo: por este motivo eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo do 6 ao 8. Nos Atos dos Apóstolos, vemos São Lucas dizer que em cada igreja instituíram anciões, ou seja, bispos, e após orações com Jesus, encontraram-nos ao Senhor em que tinham confiado. Atos, capítulo 14, versículo 23. Vemos também São Paulo se despedir dos bispos de Éfeso, de maneira emocionada, pedindo que eles cuidem do rebanho contra os lobos hereges. Pelo sacramento da ordem, eles recebem a missão de servir em graus e responsabilidades diversas à comunidade dos filhos e à humanidade, em nome e na pessoa de Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote. Jesus escolheu os 12 apóstolos para dar início à igreja, porque a quis estruturada em uma hierarquia definida como mostram os evangelhos. Ele escolheu 12, Marcos capítulo 3, versículo 13 ao 16. Jesus lhe deu ordem e poder de agirem como se fossem eles mesmos. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas capítulo 10, versículo 16. Segundo o Concílio de Trento, os apóstolos foram constituídos sacerdotes na última ceia. Além dos 12, Jesus chamou mais 75 colaboradores, com missão análoga à dos apóstolos. O Ato dos Apóstolos mostra que Pedro e Paulo iam instituindo presbíteros, onde passavam para que esses dirigissem a comunidade. Cada igreja instituíram anciões e, após orações com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor, em que tinham confiado. Atos, capítulo 14, versículo 23. Eu te deixei em Creta para acabares de organizar tudo e estabeleceres anciões em cada cidade, de acordo com as normas que te tracei. Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Os presbíteros que desempenham bem o encargo de presidir sejam honrados com dupla remuneração, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Não haviam igrejas independentes dos apóstolos como muitas são hoje criadas. Os apóstolos também constituíram diáconos que ocupavam um lugar abaixo dos presbíteros. Naqueles dias, como crescente o número de discípulos, houve queixas dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Por isso os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram:
Não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos este ofício. Nós atenderemos sem cessar a oração e ao mistério da palavra. Este parecer agradou a toda a reunião. Escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Apresentaram-nos aos apóstolos e estes, orando, impuseram-lhe as mãos. Atos, capítulo 6, versículo do 1 ao 6. A plenitude do sacerdócio de Cristo é conferida ao bispo. Ele pode consagrar a Eucaristia e ordenar presbíteros. Esses não podem ordenar outros presbíteros. Mistério dos sacerdotes. As funções mais importantes do sacerdote são pregar a palavra de Deus. O sacerdote exerce esse ministério de muitas formas: na homilia, dentro da missa, na catequese, nas pregações, meditações, retiros, aulas de formações e etc. Administrar os sacramentos, especialmente celebrar a Santa Missa, confessar os fiéis e ministrar a unção dos enfermos. Levar o povo à santidade. Os sacerdotes são os pastores do rebanho que o Senhor conquistou com o seu sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. E tem a missão e o dever de apacentar as ovelhas que lhe foram confiadas pelo bispo. Com a oração e a mortificação, ajudando-lhes em suas necessidades, acompanhando-lhes em momentos difíceis e com a insubstituível tarefa na direção espiritual para que possam ser tirados os obstáculos que lhe impeçam de receber a graça de Deus. Jesus veio para com o seu sacrifício levar à plenitude os sacrifícios da antiga aliança. Por isso ele aboliu o sacerdócio levítico e fez-se ele mesmo o único sacerdote da nova e eterna aliança, de acordo com Melquisedeque, rei e sacerdote. Hebreus capítulo 7, versículo do 1 ao 10 e capítulo 10, versículo do 4 ao 10. Como único sacerdote, ofereceu o único sacrifício, oblação perfeita da sua vida, da sua vontade, entregue ao Pai. Até que ele volte, quer continuar o seu sacerdócio para aplicar os frutos da redenção aos homens através dos ministros que ele escolheu e escolhe. Estes participam do único e mesmo sacerdócio de Jesus e oferecem o único sacrifício do Senhor na cruz. Agem como se fosse a mão e o braço de Jesus estendido através de todos os séculos para salvar a todos os homens. Sacramento do matrimônio. O matrimônio ou aliança conjugal é abençoado por Deus. Aqueles que desejam se casar, formam uma família, devem unir-se pelo sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio sempre existiu na igreja, mas só após o século IV é que surgiu uma fórmula ou um rito do matrimônio e foi se formando uma liturgia do matrimônio. Surgiu o costume de se colocar o véu na noiva, que recebia do sacerdote uma bênção especial. O véu era um sinal de honra. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2 ao 5. O véu também era imposto às virgens que se consagravam a Jesus Cristo, já que elas contraíam uma união nupcial com o Senhor. O documento que se chama Itinerário Catecumenal para a Vida Matrimonial conta com o prefácio do Papa Francisco. O documento visa melhorar a preparação dos noivos antes do matrimônio, mas igualmente apoiá-los ao longo dos anos de casados, bem como auxiliar os casamentos que passam por uma crise. Papa Francisco também faz notar que o texto é uma ferramenta pastoral, e assim como existe o catecumenato para o sacramento do batismo, também a preparação para o matrimônio deve tornar-se uma parte integrante de todo o proceder do matrimônio sacramental.
Discurso feito na Rota Romana no dia 21 de janeiro de 2017. O Santo Padre explica também que o documento é, ao mesmo tempo, um dom e uma tarefa. Um dom, pois trata-se de um material abundante proveniente da reflexão, da prática e da experiência pastoral em relação ao matrimônio. O livro de Iniciação à Vida Cristã vem nos dizer que o sacramento do matrimônio une duas pessoas que se amam numa aliança marcada pelo amor e pela fidelidade. O amor humano é passível de ser contaminado pelo egoísmo e pela vaidade. O amor que Cristo dedica à sua esposa amada, à igreja, é total. Portanto, o amor que se alimenta e se exprime no encontro do homem e da mulher é dom de Deus, pois foi Ele quem primeiro nos amou. Fomos criados à imagem desse amor e por isso somos chamados ao amor. Amamos nossos pais, nossos familiares, nossos amigos, até que o dia encontramos alguém especial para dedicar também esse amor. O lugar único que torna possível essa doação segundo sua verdade total é o matrimônio, ou seja, o pacto de amor conjugal ou escolha consciente e livre com que o homem e a mulher recebem a comunidade íntima de vida e de amor. Portanto, o matrimônio é a união de duas pessoas imperfeitas que buscam juntas estabelecer uma convivência saudável, construtiva, recíproca e afetuosa. Bom, meus irmãos, eu espero que vocês tenham aprendido mais sobre esses 3 sacramentos que foram dados hoje. Desde já eu quero agradecer a participação de todos, vocês que ligaram, vocês que deixaram sua mensagem, vocês que participaram. Como eu disse no início do programa, você pode ligar para a gente no 088-981-714271, deixar a sua mensagem, deixar o seu pedido de oração, assim também como sugestões de tema para próximos programas. Estamos finalizando o programa de hoje, mas continue em sintonia, porque na sequência tem Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Finalizaremos o programa de hoje rezando pelos doentes, pelos marginalizados, pelo fim das guerras, pelas desavenças, principalmente dentro das igrejas, que Deus possa nos abençoar e nos conduzir sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um forte abraço, meu querido ouvinte, e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.